Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir os sinos da igreja matriz do meu povoado em Minas Gerais, repicando forte. O dia estava ensolarado. As flores decoravam o altar. E o coral cantava como se abençoasse cada passo que eu dava. Eu, Ana Clara, vestida de branco, acreditava que estava entrando no capítulo mais feliz da minha vida. Minha mãe, sentada na primeira fila, chorava de emoção. As vizinhas comentavam que eu era uma moça de sorte por me casar com Ricardo, um homem trabalhador e de família conhecida no bairro. Eu sorria, tentando acreditar em cada palavra, tentando me convencer de que aquele seria o começo de um conto de fadas. Mas essa ilusão durou pouco. Depois da festa, com direito a feijoada no salão comunitário e música sertaneja tocando até o anoitecer, fomos para a casa da família dele. O silêncio das paredes antigas me pesou no peito. Ricardo andava na frente, sem olhar para trás. Abriu a porta do quarto e largou o paletó na cadeira. Sem uma palavra, sentei-me na beira da cama, ainda com o coração acelerado da cerimônia. Tentei puxar assunto. Foi um dia lindo. Não foi? Estou feliz. Ele respondeu com um resmungo e começou a tirar os sapatos. Nem um sorriso. Nem um gesto de carinho. Uma onda de frio percorreu meu corpo. Onde estava o homem que havia jurado amor eterno diante do altar? Estendi a mão. Toquei de leve seu braço. E ele se afastou como se meu toque fosse incômodo. Tô cansado, disse. Curto e grosso. A primeira noite de casada, que tantas mulheres descrevem como mágica, para mim foi um deserto. Deitei-me ao lado dele, mas senti como se estivesse sozinha. O som do relógio de parede marcava cada segundo. Tic-tac, tic-tac, martelando na minha cabeça que algo estava errado. Fechei os olhos e tentei me convencer. Ana, é só o cansaço. Amanhã ele será diferente. O casamento é assim. Leva tempo. Mas meu coração não acreditava. As lembranças da infância me invadiram. Lembrei-me de quando tinha apenas 8 anos. Em Belo Horizonte. Escondida atrás da porta da cozinha, assistindo ao meu pai gritar com minha mãe. Vi o rosto dela vermelho, as lágrimas escorrendo, e ouvi sua voz suave me dizer: não se preocupe, filha, está tudo bem. Mas eu sabia que não estava. E naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, senti o mesmo aperto no peito que sentia quando criança. Quase não dormi. O quarto estava mergulhado em silêncio. Mas dentro de mim era só barulho, medo, angústia, desconfiança. Levantei no meio da noite e encarei meu reflexo no espelho. A maquiagem do casamento ainda borrava meu rosto. Sorri de leve. Mas o sorriso se quebrou em lágrimas. É assim que começa a minha nova vida? Sussurrei para mim mesma. Foi então que ouvi Ricardo murmurar, quase dormindo, palavras que gelaram minha alma. Agora você é minha. E vai ter que aprender a obedecer. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma sentença. Meu estômago se revirou. Minhas mãos tremeram. Não era esposa. Não era companheira. Eu era posse. Voltei para a cama. Me cobri até o pescoço e chorei em silêncio, tentando não acordá-lo. Cada lágrima parecia me avisar de que algo sombrio estava apenas começando. Naquele instante, compreendi que a vida que sonhei talvez nunca existisse. E o que eu não sabia era que apenas 3 dias depois, a primeira bofetada viria para destruir de vez a ilusão que eu ainda guardava. O terceiro dia depois do casamento amanheceu com o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. As vizinhas passaram para me dar os parabéns, chamando-me de recém-casada. Sorridentes, cheias de curiosidade. Eu fingia sorrir de volta, mas por dentro carregava uma ansiedade estranha. Repetia para mim mesma: hoje Ricardo vai estar melhor. Hoje ele vai me tratar diferente. Quis agradá-lo da forma mais simples que conhecia, cozinhando. Lembrei do que Dona Lúcia, minha sogra, havia me dito no dia do noivado. Meu filho adora frango com quiabo, bem temperado com pimenta e cheiro verde. Aprende a fazer, Ana. Naquele dia, passei a manhã na cozinha, cortando legumes, temperando o frango com carinho,
como se cada pedaço fosse um pedido de paz. Quando Ricardo chegou do trabalho, tentei sorrir. Preparei sua comida preferida. Ele sentou-se, pegou a colher, provou uma garfada e imediatamente franziu o senho. O que é isso? Disse com voz dura. É frango com quiabo. Como sua mãe gosta, respondi, engolindo em seco. De repente, ele largou a colher com força sobre a mesa. O barulho metálico ecoou como um trovão. Isso não tem gosto de nada. Você não serve nem para cozinhar. Meu coração gelou. Tentei me aproximar. Segurar seu braço. Apaziguar a raiva. Desculpa, Ricardo. Da próxima vez eu faço melhor. Prometo. Não terminei a frase. A mão dele voou contra o meu rosto. O tapa foi tão forte que minha cabeça virou de lado. Senti o calor arder na pele. O ouvido zunir. Fiquei paralisada. Como se o tempo tivesse parado. Olhei para ele. Os olhos marejados. Sem acreditar. Era meu marido. O mesmo homem que 3 dias antes havia jurado me amar e respeitar. Ele me encarava com a respiração pesada. Como se aquele ato o enchesse de poder. Aqui mando eu. Se vai ser minha esposa, vai aprender a obedecer. Minhas pernas tremiam. Murmurei quase sem voz. Ricardo, isso me machuca. Ele virou as costas. Como se nada tivesse acontecido. Deixando-me sozinha na cozinha. O prato de frango ainda fumegava sobre a mesa. Intocado. Como um símbolo cruel da minha tentativa frustrada de agradar. Levei a mão ao rosto. A pele ardia. E junto com ela meu coração se despedaçava. Naquele instante, lembrei da minha mãe. Recordei das vezes em que ela aparecia com o olho inchado e dizia, foi uma queda. Filha, eu jurara que nunca viveria aquilo. Mas ali estava eu, presa no mesmo ciclo. Não sei quanto tempo fiquei imóvel. Quando recobrei os sentidos, sentei-me e chorei baixinho, sem forças para gritar. As lágrimas caíam sobre a toalha de mesa como gotas de chuva no cimento. Naquela noite, diante do espelho, vi a marca vermelha no rosto. Peguei pó compacto e tentei esconder, como minha mãe fazia. Mas não dava para esconder a dor nos olhos. Me perguntei, é esse o preço de ser esposa? É isso que vou viver daqui para frente? Deitei-me ao lado de Ricardo, que dormia tranquilamente, sem sinal de culpa. Eu, no entanto, fiquei desperta, com a alma em pedaços, pressentindo que aquele tapa não seria o último. Era só o começo de um pesadelo. Na manhã seguinte, quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi o latejar da minha bochecha. O espelho do quarto não me deixou mentir. Meu rosto ainda carregava a marca vermelha do tapa. Fiquei parada diante do reflexo, tentando reconhecer aquela mulher. A noiva sorridente da igreja havia desaparecido. No lugar dela, uma Ana Clara assustada, com os olhos marejados, tentando achar forças para continuar respirando. Corri até a pequena caixa de maquiagem que trouxe do enxoval. Nunca tinha sido vaidosa. Mas, naquela manhã, usei cada pincel como se fosse uma máscara de sobrevivência. Camada após camada. Tentei cobrir o hematoma. A cada pincelada, meu coração gritava, ninguém pode saber. Ninguém pode ver. Pouco depois, o telefone tocou. Era minha mãe, em Belo Horizonte. Sua voz doce atravessou a linha. Filha, como está o casamento? Está feliz? Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas forcei uma risada. Estou. Mãe, Ricardo é bom marido. Estou me adaptando. Cada palavra me arranhava a garganta como cacos de vidro. Mentia para proteger minha mãe, para não preocupá-la. Mas, no fundo, também mentia para mim mesma. Na hora do almoço, fui até a vendinha da esquina comprar arroz. Dona Zefa, vizinha antiga, me olhou fixamente. Menina, o que aconteceu no seu rosto? Caiu. Meu coração disparou. Engoli seco e soltei a desculpa ensaiada. Tropecei limpando o quintal. Vivo atrapalhada. Ela riu de leve, mas seus olhos mostravam desconfiança. Voltei para casa carregando as compras. Mas o peso real estava dentro de mim. Era o peso da vergonha. Eu,
que tanto sonhara em construir um lar feliz. Agora me via fabricando mentiras para encobrir minha dor. Naquela noite, me tranquei no banheiro. Liguei a torneira e deixei a água cair forte para abafar os soluços. Sentei-me no chão frio, abraçando as pernas, chorando como criança. Perguntei a Deus: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Quando saí, encontrei Ricardo dormindo no sofá. Seus roncos preenchiam a sala como se nada tivesse acontecido. A indiferença dele doía mais do que o tapa. Peguei meu caderno escolar, aquele que havia trazido para anotar receitas. Abri na primeira página e escrevi com a mão trêmula: dia 3 de casada. Primeiro tapa. Ele disse que eu tinha que obedecer. Fechei o caderno e o escondi no fundo da gaveta. A escrita foi meu único refúgio, meu jeito de não enlouquecer. Deitei na cama, mas o sono não veio. Cada lágrima que escorria era escondida no travesseiro. Ninguém podia vê-las, mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquelas lágrimas escondidas se transformariam em algo maior. Porque, por trás de cada lágrima, nascia também uma centelha de rebeldia. As noites na casa de Ricardo eram longas, silenciosas e pesadas. Mas, de vez em quando, o silêncio era quebrado por murmúrios. Murmúrios que atravessavam as paredes finas e chegavam até meus ouvidos como navalhas. Certa madrugada, levantei para beber água e, ao passar pelo corredor, ouvi as vozes vindas da cozinha. Encostei-me na parede, tentando não fazer barulho. Era Dona Lúcia, minha sogra, conversando com a filha mais velha. Homem é assim mesmo, Clara, dizia Dona Lúcia, sem imaginar que eu ouvia cada palavra. Melhor ela aprender a calar e aceitar. Meu coração se apertou. A confirmação que eu temia, ela sabia. Todos sabiam. E, ainda assim, preferiam tapar os olhos. Naquela mesma semana, ouvi outra vez. Ricardo ainda não tinha chegado, e eu estava dobrando roupas no quarto quando percebi as vozes de novo. Se Ana Clara abrir a boca, vai envergonhar a família inteira, falava Clara. A cunhada, em tom ríspido: o povo do bairro não perdoa escândalo. Senti meu corpo tremer. Não era apenas Ricardo contra mim. Era toda uma muralha de silêncio, sustentada pelo medo da vergonha diante da vizinhança. Voltei para o quarto. Sentei no chão frio e tampei a boca com as mãos para conter o choro. Chorar alto era perigoso. Podiam ouvir e me acusar de exagerada. Então chorei em silêncio, engolindo o nó da garganta. Durante o dia, o teatro continuava. Aos domingos, todos íamos à missa na igreja da praça. As pessoas me olhavam e diziam: como você está bonita, Ana Clara. Casamento fez bem para você. Eu sorria com a maquiagem escondendo os roxos, enquanto Ricardo cumprimentava os vizinhos como se fosse o marido perfeito. Mas, ao atravessar de volta o portão da casa, tudo mudava. Os olhares desviados, os sussurros atrás da porta, o peso do julgamento. Eu era prisioneira de uma família que preferia proteger sua reputação do que a minha vida. Naquela noite, sentei-me diante de uma vela acesa no criado mudo. Abri meu caderno e escrevi: eles sabem. Fingem que não. O silêncio deles é tão cruel quanto os tapas de Ricardo. Enquanto a chama dançava, prometi a mim mesma: meu grito não vai morrer nesse silêncio. Aquela noite de sussurros me perseguiu por dias. Voltei a deitar na cama e, em vez de dormir, mergulhei em lembranças que pensei ter enterrado para sempre. Lembranças da minha infância em Belo Horizonte, quando eu ainda acreditava que o mundo era seguro. Eu tinha apenas 8 anos. Estava escondida atrás da porta da cozinha, com minha boneca de pano no colo. Do outro lado, via minha mãe debruçada sobre a pia, enxugando as lágrimas às pressas. Meu pai, exaltado, gritava com ela por causa de um jantar atrasado. Lembro-me da voz dele, grossa, cortando o ar como um trovão. De repente, o som seco de um tapa ecoou pela casa. Minha mãe se virou de lado, segurando o rosto. Eu segurei forte minha boneca, tentando não soluçar alto. No fundo, eu sabia: se ele me visse ali, escondida,
Poderia sobrar para mim também. Depois, quando ele saiu batendo a porta, corri até minha mãe. Tá tudo bem, filha, ela disse, sorrindo com os olhos marejados. Seu pai só estava nervoso. Mas eu já sabia a diferença entre nervosismo e crueldade. Desde aquele dia, jurei a mim mesma que nunca aceitaria viver o mesmo destino. Agora, anos depois, eu me via exatamente no lugar dela, deitada ao lado de Ricardo, com a pele marcada e o coração em pedaços. Senti que o ciclo da dor se repetia. Era como se a vida estivesse zombando de mim. Prometeu não viver isso? Pois aqui está. Lembrei também de outra cena. Uma noite, enquanto penteava meu cabelo, minha mãe sussurrou: se um dia você sentir que o amor dói mais do que cura, não hesite em ir embora. Fugir não é covardia. É sobrevivência. Essas palavras voltaram como um eco, batendo forte no meu peito. Será que era esse o momento? Será que Deus me mostrava um sinal de que eu não podia continuar calada? Fechei os olhos e escutei a chuva batendo no telhado. Cada gota parecia trazer um recado. Ainda há tempo. Ainda há saída. Peguei meu caderno e escrevi: a história da minha mãe não será a minha. Eu tenho que ser a ruptura. Eu tenho que ser a voz que ela nunca teve. Chorei até adormecer. Mas foi um choro diferente. Não era apenas de dor. Era também de revolta. De desejo de quebrar as correntes invisíveis que me prendiam. Naquele instante, percebi que as memórias da infância não eram apenas cicatrizes antigas. Eram também guias. Avisos de que eu precisava ser mais forte. Eu não podia permitir que a menina assustada de 8 anos que um dia fui continuasse presa para sempre naquele ciclo de medo. Prometi em silêncio: vou lutar para que a minha vida não seja uma repetição da dela. As marcas no meu corpo ainda estavam frescas quando vieram novas. Nem bem havia cicatrizado o primeiro roxo no rosto. E outro apareceu no braço. Depois nas costas. Ricardo parecia ter encontrado no álcool a desculpa perfeita para transformar sua frustração em violência. Naquela noite, ele chegou tarde. O cheiro de cachaça antecedeu sua entrada. A porta bateu com força, ecoando pela casa inteira. Eu estava dobrando roupas no quarto, tentando me manter invisível, quando ele entrou cambaleando. Onde você estava? Perguntou, com os olhos vermelhos e a voz pastosa. Aqui, Ricardo. O tempo todo. Mostrei-lhe a pilha de roupas recém-passadas. Minha tentativa de provar inocência. Ele riu com desprezo. Não mente. Você deve ter saído. Deve estar de conversa com alguém. Antes que eu pudesse responder, suas mãos me empurraram contra o guarda-roupa. O impacto doeu mais que qualquer palavra. Senti o corpo tremer inteiro. O ar escapar do peito. Tentei me levantar. Mas ele me segurou pelos ombros e gritou: você é uma vergonha. Fiquei ali, encolhida, esperando que a fúria passasse. Depois de alguns minutos, ele saiu do quarto, tropeçando, até desabar no sofá da sala. O silêncio que veio depois era ainda mais sufocante. Fui ao banheiro. Lavei o rosto. Mas o sangue no canto da boca não saiu com água. Encostei-me no espelho. A mulher refletida não era mais a Ana Clara sonhadora, mas uma estranha de olhar vazio. Sussurrei para mim mesma. Até quando? No dia seguinte, precisei ir até a padaria comprar pão. Caminhei devagar. O corpo doía a cada passo. Um vizinho, seu Jorge, me olhou com curiosidade. Tá mancando, Ana? Se machucou? Sorri forçado. Tropecei no quintal. Nada demais. Outra mentira. Outro tijolo no muro de silêncio que eu mesma construía. Naquela noite, escrevi no caderno com a mão trêmula. Segunda vez. Mais forte que a primeira. As feridas doem. Mas o pior é o medo que cresce. Estou me perdendo de mim mesma. As marcas físicas sumiriam em alguns dias. Mas as cicatrizes invisíveis estavam cravadas fundo. Eu já não conseguia relaxar nem por um instante. Caminhava pela casa em silêncio, como quem anda em campo minado. Cada palavra precisava ser medida. Cada gesto calculado. Eu já não respirava. Apenas sobrevivia. E, mesmo assim,
Dentro de mim, uma voz insistia em gritar: isso não é amor. Isso é a morte chegando aos poucos. Aquela noite me dei conta, se continuasse ali, um dia as feridas não seriam apenas roxos. Seriam a minha sepultura. Os dias seguintes se arrastaram como uma prisão sem grades. Eu cumpria minhas tarefas mecânicas, lavava, cozinhava, sorria para os vizinhos. Mas por dentro, cada batida do coração era um grito abafado. Sabia que, se não encontrasse uma saída, minhas cicatrizes se tornariam eternas. Numa manhã abafada de sábado, inventei uma desculpa para sair. Disse a Dona Lúcia que precisava comprar farinha na feira. Mas, na verdade, só queria respirar. Peguei o ônibus rumo ao centro de São Paulo, deixando para trás, por algumas horas, o ar pesado da casa de Ricardo. Caminhei sem rumo pelas ruas movimentadas, entre camelôs vendendo relógios e o cheiro de pastel com caldo de cana. Foi então que ouvi uma voz conhecida. Ana Clara? Não acredito. Virei-me e vi Camila, minha amiga de adolescência em Belo Horizonte. A mesma com quem dividi sonhos e confidências no colégio. Ela me abraçou com força. E naquele abraço senti algo que há meses não sentia: acolhimento. Você sumiu. Menina. Casou e esqueceu das amigas? Brincou. Tentei rir. Mas meus olhos se encheram de lágrimas. Camila percebeu de imediato a sombra no meu olhar. O que houve? Perguntou séria. E essa marca na sua pele? A velha mentira veio à boca. Foi uma queda. Nada demais. Mas Camila me conhecia demais para acreditar. Segurou minhas mãos com firmeza. Não mente para mim, Ana. Eu sei que algo está errado. Foi como se uma represa rompesse. Desabei ali mesmo, no meio da cafeteria em que entramos. Contei sobre os tapas, os empurrões, os insultos, o silêncio da família dele. Camila não disse nada até eu terminar. Só me ouviu, com os olhos marejados e o maxilar travado de raiva. Quando terminei, ela respirou fundo e falou com firmeza: você não pode continuar vivendo isso. Não merece. Ninguém merece. Baixei a cabeça, envergonhada. Mas, Camila, o que eu faço? Se eu sair, vão falar que fracassei. Minha mãe vai sofrer. O bairro vai comentar. E daí? Ela me interrompeu. É melhor aguentar falatório de vizinho do que acabar em um caixão. Do fundo da bolsa, ela tirou um papel e escreveu um número. É de uma organização não governamental que ajuda mulheres em situação de violência. Eles têm casa de acolhimento, advogados, psicólogas. Liga para eles. Promete que vai ligar. Peguei o papel com mãos trêmulas. Era pequeno, mas pesava como ouro. Era a primeira vez que eu via, diante de mim, uma saída possível. Ficamos juntas a tarde toda, relembrando os tempos de colégio, entre lágrimas e risadas. Voltei a sentir que eu ainda existia além da dor. Quando nos despedimos, Camila me abraçou de novo. Você não está sozinha. Lembra disso. No ônibus de volta, apertei o papel contra o peito. Aqueles números pareciam brilhar. Não era coragem ainda, mas era esperança. À noite, deitei-me na cama e, enquanto Ricardo roncava, acendi uma vela e abri meu caderno. Hoje reencontrei Camila. Hoje eu vi que não estou sozinha. Talvez exista um caminho. Fechei o caderno com cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sentindo uma centelha de esperança. O domingo chegou, e com ele a rotina da família de Ricardo. Missa pela manhã e almoço farto na casa de Dona Lúcia. Eu vesti um vestido florido. Passei mais maquiagem que de costume para disfarçar os roxos. E fui em silêncio ao lado dele. No caminho, o cheiro de pão de queijo vindo das padarias do bairro parecia zombar de mim, lembrando que a vida seguia normal para os outros. Enquanto eu carregava um segredo sufocante. Na mesa grande, havia feijoada fumegante, arroz soltinho e farofa. Os risos dos parentes enchiam o ambiente. Mas para mim soava como uma peça de teatro. Ricardo conversava animado com seu Antônio sobre futebol e política, como se fosse o marido perfeito. Eu, com a cabeça baixa,
Só mexia a comida no prato. Criei coragem e decidi falar. Não podia mais engolir o silêncio. Dona Lúcia, minha voz saiu trêmula, eu preciso contar uma coisa. Ricardo tem me batido. O garfo de uma das cunhadas caiu no prato. O barulho do riso cessou. Todos me olharam. Mas ninguém disse nada. Ricardo, com um olhar fulminante, bateu na mesa. Pare com essa loucura. Está inventando histórias para me envergonhar diante da minha família? Olhei para Dona Lúcia, esperando que ela, como mãe, fizesse algo. Mas ela apenas suspirou e disse, com frieza: Ana, casamento não é fácil. Homem às vezes se exalta. Cabe à esposa saber se calar e manter o lar em paz. Meu estômago se revirou. Mas ele me machuca de verdade. Eu não consigo mais. Chega! Gritou Ricardo, cortando minhas palavras. Seu Antônio, que até então permanecera em silêncio, apenas baixou os olhos para o jornal dobrado ao lado do prato. Não disse nada. Os outros familiares desviaram o olhar, envergonhados. Mas ninguém me defendeu. Enquanto recolhia os pratos depois, ouvi Clara, a cunhada, sussurrar para a mãe: se ela abrir a boca fora daqui, vai acabar com a reputação da família. Pois então, que se cale, respondeu Dona Lúcia, em tom firme. Foi como levar outro tapa. Só que na alma. Ali compreendi, eu não era vista como pessoa, mas como ameaça. Meu sofrimento era menor do que a honra da família. À noite, de volta à nossa casa, Ricardo não disse uma palavra. Mas o silêncio dele era como um aviso, haveria consequências pelo que ousei falar. No quarto, acendi uma vela e escrevi no caderno. Hoje pedi ajuda. Eles escolheram o silêncio. Mais cruel que os golpes é a indiferença. Agora sei que estou completamente sozinha aqui dentro. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. As lágrimas desciam sem controle. Mas, por trás delas, algo se transformava. Entendi que não podia esperar por socorro naquela casa. Se eu quisesse sobreviver, teria que encontrar minha própria saída. Depois daquele almoço sufocante, fiquei dias remoendo cada palavra, cada olhar desviado, cada silêncio pesado. Já não havia dúvidas, ninguém daquela família iria me estender a mão. Se eu esperasse apoio, morreria esperando. Naquela mesma noite, quando Ricardo adormeceu no sofá com a garrafa de cachaça caída ao lado, levantei devagar e fui até o armário. No fundo da gaveta, onde ele nunca mexia, estava o meu pequeno tesouro, algumas notas de 20 e 50 reais que eu juntava em segredo, moeda por moeda escondida do troco do mercado. Eram poucas, mas para mim representavam muito mais que dinheiro. Era esperança. Peguei também meu caderno, aquele onde registrava tudo, datas, palavras, agressões. Folheei as páginas e senti um nó na garganta. Ali estava minha história, escrita a caneta e lágrimas. Fechei-o e prometi a mim mesma que jamais deixaria cair em mãos erradas. Durante o dia, continuei representando o papel da esposa obediente. Cozinhei. Sorri para as vizinhas. Abaixei a cabeça quando ele falava alto. Mas por dentro, minha alma gritava. À noite, escondida no banheiro, tirei do bolso o papel amassado que Camila havia me dado com o telefone da organização não governamental. Respirei fundo. Disquei os números de um orelhão no dia seguinte e esperei. Instituto Mulheres Livres. Bom dia, disse uma voz suave do outro lado. Meu coração disparou. Engoli o choro e respondi. Eu preciso de ajuda. Meu marido me bate. Houve um silêncio breve, seguido de uma calma que me envolveu como abraço. Você não está sozinha. Vamos te orientar. Você é corajosa por ligar. Desliguei com as mãos tremendo. Não havia decidido a fuga ainda, mas só de saber que havia alguém disposto a me ouvir sem julgamento. Senti como se respirasse de novo depois de meses de afogamento. Voltei para casa. O papel guardado no bolso como um amuleto. Ricardo reclamou do jantar atrasado. Mas dessa vez eu não chorei. Fiquei em silêncio. Mas por dentro repetia, não vai ser por muito tempo. Logo estarei longe. Naquela madrugada,
Escrevi no caderno. Hoje dei meu primeiro passo. Liguei para pedir ajuda. Não posso mais voltar atrás. Estou decidida, vou embora. Deitei-me na cama. O coração batendo como tambor. O medo ainda estava ali. Enorme. Mas ao lado dele havia algo novo, a certeza. A decisão já estava tomada. E não havia volta. Sabia que, quando chegasse o momento, talvez tivesse que enfrentar o pior de Ricardo. Mas também sabia que era melhor enfrentar sua fúria uma vez do que viver eternamente em silêncio. Foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, consegui adormecer com uma sensação diferente, a de que minha vida estava prestes a mudar. O céu parecia pressentir o que estava por vir. As nuvens negras cobriam o bairro. O vento soprava forte e o trovão fazia tremer as janelas. Dentro da casa, o clima não era diferente, cada segundo parecia anunciar uma tempestade. Eu já havia escondido a malinha atrás do guarda-roupa, com algumas roupas, meu caderno e o número da organização não governamental dobrado no bolso da bolsa. Meu plano era simples, esperar uma brecha e sair. Mas Ricardo chegou antes. Bêbado e desconfiado. A porta bateu com força. O cheiro de cachaça tomou conta do ar. Ele jogou as chaves sobre a mesa e me encarou com os olhos injetados. Você está aprontando alguma coisa. Não está? A voz arrastada, mas carregada de raiva. Meu corpo inteiro gelou. Não, Ricardo. Só estou em casa. Como sempre. Ele riu de forma debochada. Mentira. Eu sei que você anda estranha. Fica escondendo coisas. Mexendo em gavetas. Acha que não percebo? Você quer me trair. É isso? Quer fugir? Meu coração disparava. Mas, pela primeira vez, não abaixei a cabeça. Eu não quero te trair. Eu só quero paz. Você está me matando um pouco mais a cada dia. Aquela frase foi como gasolina no fogo. Ricardo deu 2 passos para frente, levantando a mão. Os passos de Dona Lúcia e seu Antônio ecoaram pelo corredor. Clara e os outros cunhados apareceram na escada. Todos estavam ali, testemunhas da cena. Cala essa boca, gritou Ricardo. Você não tem direito de falar nada. Foi nesse momento que senti uma força que não sabia que tinha. Meu corpo tremia. As lágrimas escorriam. Mas minha voz saiu firme como nunca antes. Tenho sim. Gritei. Tenho o direito de viver sem medo. Tirei do bolso o caderno e o ergui diante de todos. Aqui está tudo. Cada tapa. Cada empurrão. Cada insulto. Se você encostar em mim outra vez. Ricardo. Amanhã mesmo leio isso em voz alta na frente da igreja. Depois da missa. Todo mundo vai saber quem você é de verdade. O silêncio caiu sobre a sala. Os olhos de todos estavam arregalados. Ricardo congelou, a mão ainda erguida. Pela primeira vez, vi algo diferente em seu olhar, medo. Você não faria isso, disse ele, tentando parecer firme. Mas a voz saiu trêmula. Eu faria. Prefiro enfrentar a vergonha do bairro do que morrer calada dentro dessa casa. Um trovão explodiu lá fora, iluminando o rosto de todos. Dona Lúcia levou a mão à boca, chocada. Seu Antônio, sério, não disse nada, mas desviou o olhar como quem finalmente via a verdade. Ricardo baixou lentamente a mão. A sala ficou em silêncio. Só o barulho da chuva preenchia o ar. Meu peito ardia. Minhas pernas tremiam. Mas eu estava de pé. Pela primeira vez. Não era eu quem estava encolhida. Era ele quem recuava. Naquela noite, em meio ao barulho da tempestade, descobri que minha voz tinha poder. Eu não sabia o que aconteceria depois. Mas já não era mais a mesma. Era a noite do confronto. E eu não voltaria a ser a mulher calada que Ricardo acreditava controlar. A sala inteira parecia congelada. O trovão havia acabado de estremecer as janelas. E a imagem de Ricardo com a mão erguida ficou suspensa no ar. Eu, com o caderno apertado contra o peito, sentia minhas pernas tremerem. Mas algo dentro de mim me mantinha de pé. Você não vai me calar nunca mais, declarei, com a voz embargada, mas firme. Ricardo avançou, tentando arrancar o caderno das minhas mãos.
O impulso dele foi tão brusco que desequilibrou o próprio corpo. Instintivamente, empurrei-o com toda a força que tinha acumulado em meses de medo. O impacto o fez cair sobre a cadeira de madeira, que se quebrou em estalos altos antes de desabar no chão. O barulho ecoou como se fosse um trovão dentro de casa. Todos os presentes ficaram paralisados. Dona Lúcia levou a mão à boca. Clara arregalou os olhos. E até seu Antônio, sempre tão calado, ficou boquiaberto. Ricardo, estirado no chão, me olhava com uma mistura de surpresa e ódio. Ele não esperava que eu revidasse. Não esperava que eu tivesse coragem de enfrentá-lo. Chega, Ricardo! Gritei, sentindo o peito arder. Eu não sou sua propriedade. Eu não sou sua escrava. Eu sou mulher e mereço respeito. Minha voz ecoou pela sala como nunca antes. Até o gato da casa, assustado, correu para debaixo da mesa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Ricardo tentou se levantar, mas seu Antônio, pela primeira vez, se interpôs. Basta, Ricardo. Sua voz saiu firme, quase trovejando. Olhe o que você fez. Olhe o que se tornou. Ricardo olhou ao redor, ofegante, percebendo que a máscara de bom marido tinha caído diante de todos. Ele esticou a mão para mim, não como pedido de ajuda, mas como ameaça. Dei um passo para trás, erguendo novamente o caderno. Tente mais uma vez e amanhã cedo esse bairro inteiro saberá quem você realmente é. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, murmurou: Meu Deus, a gente não quis ver. Mas eu não buscava o reconhecimento deles. Aquela cena não era para provar nada a ninguém. Era para mim, para mostrar que, depois de tanto tempo calada, eu ainda tinha voz. Ricardo finalmente se sentou no chão, derrotado por um instante. O olhar dele estava cheio de ódio. Mas havia também algo novo, medo. Senti meu corpo tremer todo. Mas não recuei. Respirei fundo e completei. Essa foi a última vez que você me ameaçou. A família continuava em choque. Eu sabia que, depois daquela noite, nada voltaria a ser igual. O medo ainda existia. Mas junto dele nasceu uma certeza. Eu já não era a mesma mulher que entrou naquela casa meses atrás. Naquele instante, percebi, minha resposta não apenas abalou Ricardo. Ela abalou todos. O silêncio após meu grito parecia pesar toneladas. Ricardo permaneceu sentado no chão, o rosto vermelho, os olhos marejados, não se sabia se de raiva, de álcool ou de vergonha. Todos ao redor aguardavam, sem coragem de se mover. A cadeira quebrada ao lado dele era a prova física de que algo havia mudado para sempre. De repente, ele levou as mãos ao rosto e soltou um soluço. Aquele som me arrepiou, não de compaixão, mas de incredulidade. O homem que sempre me humilhou agora chorava diante de todos. Sim, ele murmurou, a voz trêmula. Eu bati nela. Eu bati por quê? Porque não sei ser diferente. Sempre me cobraram ser forte. Ser o homem perfeito. Sustentar a casa. Honrar o nome da família. E eu nunca aguentei essa pressão. As palavras dele caíram pesadas como pedras. Olhei em volta. Dona Lúcia chorava baixinho. Clara olhava para o chão. Seu Antônio fumava em silêncio com o rosto endurecido. Ricardo continuou, a voz cada vez mais amarga. E então eu descontava nela, porque era a única forma de sentir que tinha algum controle. Meu estômago se revirou. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram de pena. Eram de revolta. Controle? Rebati, com a voz embargada. Isso não é controle. Ricardo. Isso é covardia. Você não suportou suas próprias frustrações e decidiu destruí-las em mim. Ele tentou me encarar, mas desviou o olhar. Murmurou quase sem voz. Eu não queria, mas... E parou, incapaz de terminar a frase. Seu Antônio se levantou da cadeira pela primeira vez. Chega, Ricardo. A pressão da vida não é desculpa para a crueldade. Você desonrou sua esposa e desonrou essa família. Dona Lúcia levou a mão ao coração, balançando a cabeça. Meu Deus! Como deixamos isso acontecer debaixo do nosso teto? Eu me aproximei.
ainda segurando o caderno. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme. Você pode confessar 1000 vezes. Ricardo, pode se justificar como quiser, mas nada apaga as marcas que deixou em mim. Nada muda o fato de que eu não vou mais viver sob suas mãos. Ele baixou a cabeça. Derrotado. Não havia redenção naquele choro. Apenas exposição. Não era arrependimento verdadeiro. Era a dor de ter sido desmascarado. Naquela noite. Escrevi no caderno. Hoje ele confessou. Não por remorso, mas porque não pode mais negar diante de todos. Sua confissão não cura minhas feridas, mas confirma uma verdade: eu não sou culpada. Eu nunca mereci o que vivi. Fechei o caderno e senti, pela primeira vez, um alívio estranho. Não porque ele tivesse falado, mas porque suas próprias palavras destruíram a máscara que ele usava para me controlar. Era uma confissão amarga, que não trazia consolo, mas me deu ainda mais certeza de que a única saída era ir embora. Depois da confissão de Ricardo, a casa inteira mergulhou em um silêncio estranho, pesado. Dona Lúcia chorava baixo no canto da sala, repetindo preces. Clara se mantinha calada, sem ousar me encarar. E seu Antônio, com o rosto duro, tragava um cigarro atrás do outro no quintal, como se buscasse na fumaça uma resposta que nunca viria. Eu sabia que não havia mais nada ali para mim. Não existia perdão, nem mudança, nem futuro. Apenas um passado que insistia em me prender. Então, na madrugada seguinte, quando todos já dormiam, tomei minha decisão final. Abri o armário em silêncio e puxei a mala pequena que eu havia preparado em segredo. Dentro coloquei 2 mudas de roupa. O suéter azul que minha mãe tinha me dado antes do casamento. Meu caderno e o papel com o número da organização não governamental. Era pouco, mas era tudo o que eu realmente precisava. Enquanto fechava o zíper, minhas mãos tremiam, não de dúvida, mas de medo. Sabia que, se Ricardo acordasse, poderia ser o fim para mim. Respirei fundo. Olhei uma última vez para o quarto, aquele espaço que tantas vezes foi palco de lágrimas e silêncio, e saí devagar. Quando cruzei a sala, encontrei Dona Lúcia sentada na poltrona, como se tivesse me esperado. Seus olhos estavam inchados de choro. Vai embora. Ana Clara? Sussurrou. Vou. Dona Lúcia. Se eu ficar, um dia não sairei viva daqui. Ela baixou o olhar. Derrotada. O povo vai falar. Vão dizer que você abandonou o casamento. Prefiro ser falada viva do que lembrada morta, respondi com firmeza. Ela não tentou me impedir. Apenas fechou os olhos e deixou que eu seguisse. Atravessei a rua de paralelepípedo com a mala na mão. O ar da madrugada era frio, mas me trouxe uma sensação de liberdade. Cada passo era uma corrente se rompendo. Cada metro de distância me devolvia um pedaço de mim. Na rodoviária, comprei uma passagem com o dinheiro que juntei escondida, enquanto esperava o ônibus. Abri o caderno e escrevi: hoje deixo para trás o inferno. Perco uma família política. Perco a imagem da esposa perfeita. Mas ganho de volta minha vida. Esse é o preço da minha liberdade. Quando o ônibus arrancou, olhei pela janela e vi as luzes da cidadezinha ficando pequenas, até desaparecerem. Não chorei. Já não restavam lágrimas. O que havia em mim era um vazio profundo misturado a uma estranha paz. Entendi, então, que toda escolha traz um custo, e que o preço do silêncio seria minha própria vida. O preço de falar, de ir embora. Era alto também, perder o lar, enfrentar a solidão, começar do zero. Mas eu estava disposta a pagá-lo. Porque a liberdade, por mais dura e dolorosa que seja, vale mais do que qualquer corrente dourada que chamam de casamento. A rodoviária de São Paulo me recebeu com o barulho incessante dos ônibus. Vendedores gritando café com pão. É baratinho. E o vai e vem de gente apressada. Desci com a mala pequena e o coração disparado. Eu não tinha plano detalhado. Não tinha certeza de nada. Só sabia que dali em diante eu estava livre e que precisaria aprender a renascer com as cicatrizes que carregava. Quem me acolheu primeiro foi Camila. Ela abriu a porta de seu apartamento simples em Itaquera
e me abraçou tão forte que chorei no ombro dela. Aqui você está segura, Ana. Ninguém vai te machucar, sussurrou. Passei semanas dormindo no sofá, dividindo espaço com as plantas dela, e o cachorro vira-lata que sempre se deitava ao meu lado, como se quisesse me proteger. As primeiras noites foram difíceis, eu acordava assustada com qualquer barulho, convencida de que Ricardo estava prestes a arrombar a porta. Às vezes gritava nos sonhos, revivendo tapas e empurrões. Camila vinha correndo, me abraçava e dizia: já passou. Respira. Você está comigo. Com o tempo, comecei a sair. Consegui trabalho em uma padaria do bairro. No começo, apenas ajudava no balcão, servindo café com leite e pães de queijo. O salário era pequeno, mas cada centavo me enchia de orgulho. Era dinheiro limpo, conquistado sem medo. A primeira vez que um cliente me sorriu e disse obrigado. Moça, o pão está uma delícia. Senti algo dentro de mim se aquecer. Era tão simples. Mas fazia meses que eu não recebia uma palavra de gentileza. Voltei para casa com um sorriso tímido e escrevi no caderno: hoje alguém me agradeceu. Hoje me senti viva de novo. Camila insistiu para que eu participasse de um grupo de apoio para mulheres sobreviventes de violência. No começo, resisti. Tinha vergonha, medo de ser julgada. Mas quando ouvi a primeira mulher contar sua história, vi meu reflexo nela: os tapas, o silêncio da família, as desculpas inventadas para vizinhos. Era como se ela tivesse vivido a minha vida. Quando chegou minha vez, minhas mãos tremiam, mas consegui dizer: meu nome é Ana Clara. Eu sobrevivi. Estou aprendendo a recomeçar. As outras mulheres me aplaudiram. Algumas choraram comigo. E, naquele instante, percebi que minhas cicatrizes não eram só marcas de dor. Eram medalhas de resistência. Os dias foram se tornando menos pesados. Ainda tinha pesadelos. Ainda havia momentos de medo. Mas também havia novas alegrias: o cheiro do pão saindo do forno, as risadas no grupo de apoio, a sensação de caminhar na rua sem medo de ser seguida. Uma tarde, ao sair da padaria, parei na calçada para olhar o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Respirei fundo. Fechei os olhos e sorri. Não era mais a mesma. A mulher submissa havia morrido. Nascia ali uma Ana Clara diferente, marcada, mas forte. Ferida, mas em pé. Entendi, então, que minhas cicatrizes não eram vergonhas a esconder. Eram lembranças de que sobrevivi. Eram provas de que renasci. Naquela noite, escrevi no caderno: sou feita de cicatrizes, mas também de coragem. Estou renascendo. Um dia de cada vez. Escrevo estas linhas no mesmo caderno que um dia escondi no fundo da gaveta, encharcado de lágrimas e medo. Hoje, porém, minhas mãos não tremem. Este caderno já não é só registro de dor, mas também testemunha da minha vitória. Já faz alguns meses que deixei a casa de Ricardo. Agora moro em um pequeno quarto alugado na zona leste de São Paulo. Pela janela, vejo crianças brincando de bola na rua. Escuto o pregão dos vendedores de pamonha. E sinto o cheiro do café fresco vindo da padaria onde trabalho. É uma vida simples, mas é minha. Ainda carrego cicatrizes. Algumas na pele. Outras, mais profundas, na alma. Às vezes acordo no meio da noite, assustada, convencida de que vou ouvir a voz dele. Mas expiro fundo e lembro: ele não está mais aqui. Ele não tem mais poder sobre mim. Tenho participado de encontros de mulheres sobreviventes. A cada roda de conversa, descubro que minha história não é única. Somos muitas. Cada uma carrega sua dor, mas também sua força. Outro dia, uma jovem de apenas 17 anos me disse, depois de ouvir meu relato: obrigada, Ana Clara. Eu achava que era a única. Nesse momento, percebi que minha voz, antes sufocada, agora podia iluminar outras. O silêncio quase me matou. Foi cúmplice dos golpes. Foi mais cruel que o próprio tapa. Mas quando decidi romper esse silêncio, encontrei algo que nunca imaginei: liberdade. Perdi muito. Perdi a imagem de esposa perfeita.
Perdi uma família política. Perdi a ilusão de um lar de contos de fadas. Mas o que ganhei supera tudo. Recuperei minha dignidade, minha voz, meu direito de existir sem medo. Hoje quero deixar um recado a qualquer mulher que leia ou escute minha história. Você não está sozinha. Se o amor dói mais do que cura, não é amor. Se a voz dele te diminui, lembre-se de que sua própria voz pode te salvar. E se te disserem para calar, grite ainda mais alto. A liberdade tem um preço. Eu sei, mas a vida em silêncio custa muito mais caro. Escrevi, na última página do meu caderno: o silêncio mata, a voz liberta. Agora fecho este ciclo. Não para esquecer, mas para transformar. Minhas cicatrizes não são sinais de derrota, mas de sobrevivência. Cada marca é prova de que renasci. Olho pela janela. Vejo o sol se pondo atrás dos prédios simples. E sorrio. Porque, apesar de tudo, estou viva. E porque sei que, se minha história tocar uma única mulher, então toda a dor terá se transformado em semente de esperança. Essa é a minha mensagem final.